Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar para você sobre vulcanismo. Esse assunto é voltado para alunos do 7º ano do ensino fundamental e faz parte de um grande tema denominado Terra e Universo. Quais são os objetivos principais dessa aula? Relacionar o movimento das placas tectônicas com o surgimento de vulcões e também compreender os deslocamentos populacionais que ocorrem por conta do vulcanismo. Bom, o choque entre placas tectônicas é um dos principais motivos para que ocorra um vulcanismo. Os vulcões, então, eles são formados muitas vezes em regiões próximas ao choque de placas litosféricas ou placas tectônicas, e a erupção vulcânica nada mais é do que a rocha fundida no interior da Terra que é extravasada. Que rocha fundida é essa? É o que nós chamamos de magma, né? Então, o magma que está no manto da Terra, abaixo da crosta terrestre, ele é uma quantidade muito grande de rochas que estão fundidas. A gente pode pensar na ideia de derretidas. É muito comum essa palavra, ela vai dizer, de certa forma, o que é estar fundido, no caso de uma rocha. Bom, essa rocha fundida, então, esse magma, quando ele é extravasado, ao sair do vulcão, você passa a chamar esse magma de lava. Então, o vulcão, basicamente, a ideia dele é essa e nós vamos ver alguns detalhes aqui. Na aula anterior, nós chegamos a falar de outros desastres naturais relacionados com os movimentos das placas tectônicas. Nós falamos de terremotos, que também tem a ver com choque de placas e deslizamento de placas. Nós falamos de maremotos, que são esses choques ou deslizamento de placas no fundo oceânico, causando movimentação das águas. Nós falamos também de tsunamis, que são ondas gigantes provocadas pelos maremotos, e nós chegamos a falar um pouco de vulcanismo. E nós falamos sobre vulcões, algumas ideias básicas. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto e vamos continuar então. Aqui uma imagem de vulcão. A ideia dessa imagem aqui porque muitos costumam dizer assim, nossa, os vulcões são lindos. As imagens de vulcões, normalmente nos impressionam e são imagens realmente que nos parecem belas. Mas não se engane, essa beleza está apenas na imagem. Os vulcões podem ser extremamente perigosos e causar grandes desastres em regiões, em cidades, em proximidades a esses vulcões. Nós chegamos a falar na aula anterior também sobre os tipos de vulcões. Vulcões ativos. O que seriam esses vulcões ativos? São aqueles vulcões que estão em erupção ou estão emitindo ainda gases ou lava. E esses vulcões eles estão constantemente sendo monitorados porque eles são vulcões muito perigosos e nós temos ainda muitos vulcões ativos no planeta. Temos também os vulcões dormentes. Os vulcões dormentes são aqueles vulcões que ainda correm risco de entrar em erupção, mas já tem um tempo que eles não entram em erupção. Também são vulcões que são vigiados o tempo inteiro. E, finalmente, os vulcões extintos. Os vulcões extintos são vulcões que já não entram em erupção há muito tempo, que os cientistas consideram que não há grandes riscos desses vulcões entrarem em erupção. Não é uma garantia 100% de que eles não vão mais entrar em erupção, mas acredita-se que eles estão extintos, ou seja, eles não vão funcionar mais, não vão entrar no estado ativo. Bom, eu disse aqui logo no começo que uma das causas do vulcanismo é o choque entre placas tectônicas, mas existem algumas peculiaridades aqui para a gente verificar. Veja aqui. Choque entre duas placas oceânicas. Então, o choque entre duas placas que estão no fundo oceânico podem causar vulcanismo.
choque entre placas, lembrando lá as placas tectônicas elas podem ter um movimento de choque, né, que elas vão chocar, elas podem deslizar e elas podem se afastar. O choque, então, no fundo oceânico pode provocar o vulcanismo. Isso mesmo, vulcanismo, presença de vulcões no fundo oceânico. Outra, choque entre uma placa continental com uma placa oceânica. Esse é um dos motivos principais do vulcanismo nas regiões de crosta terrestre, nas regiões continentais, nas regiões formadas de rocha. É quando uma placa que é oceânica, ela entra em choque com uma placa continental. A placa oceânica ela é mais densa, então ela tende a entrar por baixo da placa continental e esse movimento vai causar um vulcanismo ali naquela região ali da placa continental. Mais uma forma de você ter, esse movimento de placas seria o afastamento de placas. Esse é super comum, só que ele acontece no fundo dos oceanos. O afastamento de placas tectônicas vai causar a erupção no fundo do mar, e esse afastamento ele é responsável por aquele movimento que nós estudamos na primeira vez, na aula anterior, perdão, há 2 aulas atrás, nós vimos então que a expansão do fundo oceânico ela está relacionada fortemente com esse vulcanismo oceânico causado pelo afastamento de placas. Então essas placas se afastam, o magma sobe, preenche esse espaço e com isso o fundo oceânico vai ficando cada vez maior. E finalmente, um termo aqui em inglês que é o hotspot. Hotspot significa ponto quente. O que é isso? É um vulcanismo, é um vulcão que vai ser formado longe das beiradas das placas tectônicas. Porque todos os que nós falamos até agora, choque entre placas tectônicas continentais, choque entre placas tectônicas oceânicas, choque entre uma placa continental e uma oceânica, afastamento de placa tectônica. Esse tipo de vulcanismo ocorre nas beiradas, né, das placas tectônicas, das placas litosféricas. Agora, o hotspot é uma região que pode estar no centro, no meio, em algum lugar qualquer na placa, não necessariamente na beirada, e é uma região que está muito quente, que o magma está muito próximo da crosta terrestre, e esse magma forma ali uma região muito quente que pode causar uma fissura e ali o surgimento de um vulcão, nesse caso, não necessariamente nas beiradas das placas tectônicas. Vamos ver nessa figura representações do que eu disse agora. Olhando para a esquerda da figura ali, representado pela seta azul, nós temos ali choque entre placas oceânicas. Repare que uma das placas oceânicas está afundando para baixo de outra placa. E que logo à esquerda dessa seta azul, você tem ali a formação de uma ilha vulcânica, com um vulcão. Então, esse é um exemplo de choque entre placas oceânicas e é super responsável pela formação de ilhas, que é o caso, inclusive, das famosas ilhas do Havaí. Sim, o Havaí, aquele estado dos Estados Unidos que é super famoso por causa dos surfistas, né, das grandes ondas. Bom, a seta verde aqui, logo à direita, mostra um hotspot. Você repare que esse hotspot ele não está na beirada de nenhuma placa tectônica. Esse hotspot, então, é um ponto quente, uma região muito quente, que causou uma fissura ali no meio da placa tectônica e gerou um vulcanismo, construiu um vulcão através desse vazamento de magma aí. Finalmente não, perdão, tem outra ainda. A seta vermelha está apontando para o afastamento de placas oceânicas, que é super comum e responsável pela expansão oceânica. E esse afastamento, obviamente, ele ocorre, então, numa região de encontro de 2 placas oceânicas. E, finalmente, agora sim, a seta amarela indicando o choque entre uma placa oceânica
e uma placa continental. A placa oceânica ela é muito mais densa e, por causa disso, ela tende a ir para o fundo da placa continental, que eles chamam essa região, essa placa que está afundando, uma placa de subducção. Então ela vai para baixo da placa continental e reparem que logo acima na placa continental, próximo ao encontro da placa oceânica com a placa continental, você tem a formação de um vulcão. Bom, esses são os principais meios pelos quais os vulcões podem ser formados. Tem uma região do nosso planeta que é muito conhecida e muito famosa por causa da grande cadeia de vulcões que é formada nessa região. Lembrando lá da nossa aula sobre placas tectônicas, eu falei da placa do Pacífico, por exemplo. A placa do Pacífico é uma placa muito grande e nós vamos ver aqui na figura, ó, a placa do Pacífico ela está entre a placa norte-americana, placa sul-americana e placa de Nazca e placa australiana. Logo à esquerda do desenho aí, onde eu coloquei várias setas para indicar as beiradas da placa do Pacífico e também uma região aqui na beirada da placa sul-americana, que faz divisa com a placa de Nazca. Essa região toda aí, ó, ao redor da placa do Pacífico, essa região a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. O nome Círculo de Fogo, essa ideia de fogo, é porque são regiões onde você encontra uma quantidade muito grande de vulcões. É uma região onde o vulcanismo é muito evidente. Por isso o nome Círculo de Fogo do Pacífico, porque está acima da placa do Pacífico. Bom, no PET de vocês tem um texto falando de um vulcão específico, o Vesúvio. Vou ler um pedacinho desse texto, eu recortei apenas alguns pedaços dele aqui, ó. Quase 2000 anos depois de ter sepultado as cidades de Pompeia e Herculano, no sul da Itália, o Vesúvio ainda apresenta uma perigosa ameaça para os moradores de Nápoles e seus arredores. O Vesúvio é um vulcão ativo, um dos mais perigosos do mundo, e em caso de erupção afetaria diretamente 600 mil pessoas. Situado em frente à Baía de Nápoles, tem 1.300 metros e se apresenta coberto por centenas de aparelhos que medem cada minúsculo movimento. Esse texto que tem no seu PET, então, que eu extraí um pedaço aqui, ele fala então de um vulcão que chegou a soterrar, a enterrar 2 cidades inteiras com sua lava e suas cinzas. Inclusive nessas cidades, Pompeia e Herculano, que são cidades do Império Romano Antigo, na Itália, vários corpos foram encontrados cobertos por cinzas. Essas cinzas do vulcão, entre outras substâncias presentes no vulcão, cobriram animais e pessoas que ficaram praticamente inteiros, pelo menos superficialmente. Segundo a história, vários moradores dessas cidades conseguiram fugir, mas uma quantidade, em torno de 2.000 moradores, ficaram em regiões submersas, em salas escondidas, esperando os efeitos do vulcão passar. Mas eles se enganaram, porque o vulcão ele não é simplesmente lava que vai sair naquele momento, mas também gases tóxicos e uma quantidade de cinzas muito grande que torna impossível a pessoa respirar. Então essas pessoas que permaneceram na cidade, infelizmente, faleceram. Mas fica aí a ideia então de como pode ser perigoso um vulcão e de que não adianta esperar em algum lugar que você considera protegido, esperar o vulcão parar de entrar em erupção, porque o que fica depois é impossível respirar numa região dessa. É uma quantidade de gás carbônico, de gases tóxicos muito grande. Bom, então por ocorrer de maneira repentina, nem sempre previsível, principalmente no caso dessas cidades antigas que não tinham esses aparelhos que temos hoje para medir, né, para acompanhar o movimento dos vulcões, a atividade vulcânica então pode provocar grandes catástrofes como essas.
Agora, uma coisa interessante, é comum a gente pensar em vulcanismo sempre como uma coisa ruim. Mas vulcanismo é somente algo ruim? O vulcanismo, ele propicia solos férteis, inclusive nessas cidades da Itália, Pompeia e Herculano, a fertilidade do solo era muito boa. Tem pessoas que migram ainda hoje para regiões próximas a vulcões antigos a fim de praticar agricultura, entre outros. Energia geotérmica. Os países que estão próximos de vulcões, eles aproveitam muito essa energia, esse calor que tem nessas regiões para produzir energia que a gente chama de energia geotérmica. Converter essa energia térmica em eletricidade, isso mesmo. Surgimento de ilhas. Eu até cheguei a dar o exemplo lá na figura que várias ilhas famosas que formam o estado do Havaí, nos Estados Unidos, foram formadas, então, pelo vulcanismo. Então, o vulcanismo é responsável por surgimento de ilhas. Resfriamento de planetas. Quando os planetas se formam, quando o planeta Terra, por exemplo, se formou, era muito quente. E você ter o vulcanismo como forma de resfriar a Terra, ou seja, eliminar o calor que está preso dentro da Terra, ajudou a ter as condições que o planeta Terra tem hoje, de temperatura. Agora, não pense também que o vulcanismo é exclusividade do planeta Terra. O planeta Marte, por exemplo, tem um famoso monte chamado Monte Olympus. É o maior vulcão do sistema solar. Ele tem mais de 26 quilômetros de altura e uma base com cerca de 600 quilômetros de largura. Eu vou mostrar uma fotografia aqui, tirada lá do site da NASA. É o Monte Olympus, em Marte. Essa figura, obviamente, está mostrando uma imagem bem de longe, mas isso aí é gigantesco, gigantesco. 600 km de largura é muita coisa. Bom, quais são os pontos principais aqui do que nós estamos conversando? Que o choque entre diferentes tipos de placas tectônicas pode causar o vulcanismo. Mas, lembrando também que o afastamento entre placas nos oceanos é muito responsável pelo vulcanismo no fundo oceânico e também pela expansão do fundo oceânico. O Círculo de Fogo do Pacífico. É interessante lembrar do Círculo de Fogo do Pacífico, que fica na região da placa tectônica lá do Pacífico, a placa do Pacífico. A questão do perigo, quando falamos do exemplo de Pompeia e Herculano, é importante também lembrar que a erupção vulcânica ela não causa só derretimento de coisas através da lava, que tem a ver também com a mudança no ar que se respira, com o espalhamento de cinzas gigantesco e que pode causar a morte de muitos seres vivos. Mas lembrando também que o vulcanismo tem alguns pontos positivos, inclusive no resfriamento de planetas, surgimento de ilhas, as regiões onde existiam vulcões são regiões férteis, inclusive o Brasil já teve muitos vulcões há milhões de anos atrás, e as regiões onde tinha vulcanismo hoje têm solos férteis, em várias regiões. E para finalizar, vamos fazer aqui 2 exercícios rapidinho. Qual a relação entre a teoria das placas tectônicas e o vulcanismo? Bom, essa ficou fácil então, Porque as placas tectônicas, a teoria das placas é de que a Terra, então, ela não é uma única placa, a crosta terrestre, e que essa crosta terrestre, então, tendo movimento de placas, o movimento de placas pode causar o vulcanismo. É uma relação bem direta. Ou é choque de placas, ou no caso do fundo oceânico, afastamento de placas. E, finalmente, o exercício 2. O vulcanismo é sempre formado pelo choque de placas? Aí eu entreguei de graça aqui nessa última, Eu falei que o afastamento de placas também pode ser responsável pelo vulcanismo, e ele é muito comum no fundo oceânico, e ele é responsável pela expansão do fundo oceânico, inclusive, que também está relacionado à deriva continental. Essa é basicamente a ideia de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu desejo a todos vocês bons estudos.